Ô glória! Mais uma noite e hoje não tem ruído de ventilador. Graças a Deus, deu tudo certo. Quero agradecer aqui meu parceiro, irmão Marcos. Você também já pode chamar o irmão Ricardo aí, quiser patrocinar aqui o programa Descalumado. Hoje, noite de terça-feira do dia 5/10 do ano de 2021. Glória a Deus, porque estamos aqui. E estamos aqui com o programa Descalumados. E desde já nós queremos agradecer aos mobiles telespectadores. Estamos entrando um pouquinho mais tarde, mas tudo certo, tudo tranquilo. E hoje a gente vai fazer aqui direto ali para as redes societies e informar aos irmãos aqui que eu estou aqui na rádio e agora não dá para responder. Mas eu vou estar respondendo a todos depois. E já quero aqui desde já agradecer ao irmão João Rodrigues, ali um dos ADMs do grupo Expansão do Evangelho. Também os irmãos do grupo Nova Aliança. Deixa eu ver aqui, o irmão Alexandre Rangel é um dos parceiros nossos aqui também. Deixa eu ver quem mais. O irmão Manuel Neto, o irmão Antônio Luz do Carmo, o irmão Fábio Azevedo, o irmão Francisco, o irmão Orlando da Carolina do Sul, o irmão Rui Charles, a irmã Vera Lúcia, enfim, todos os administradores, irmão Ed, Lécio, irmão David, enfim, todos os abençoados aí. Quero já começando desde já a minha esposa, a irmã Jane. Ela disse que vai trazer uma pizza. Olha aí, show de bola. Meu amigo Moza, meu primo, Mozoniel, é isso aí. Os irmãos do grupo Descalumados. Estamos aqui, irmãos. Deixa eu ver. Estamos aqui já. Não está aparecendo ainda, mas vai aparecer. A irmã Edileuza. O irmão Rui Charles já está mandando aqui mensagem para a gente. Não dá para ouvir agora, mas depois a gente vai estar ouvindo. Então, querido, você que está aí conosco, já queremos já te agradecer. Agradecer ao irmão Francialdo, ao também o proprietário da rádio web Vida Gospel. Antes era Habib, agora é Rádio Web Vida Gospel. Estamos aqui mais uma noite com o programa Descalumados. Nosso parceiro Francinato, da Drogaria Macedo. Nosso parceiro John Leno, da John Recuperadora de Aro. Você está com o seu aro do seu carro batido, tá meio empenado, isso e aquilo, leve ali com o meu amigo John. Eu tô trocando o nome dos abençoados. Francinato é da Drogaria Macedo, 1607 Avenida Centenário. Tudo em medicamento, tudo em perfumaria. O melhor atendimento da cidade. Pode ir lá, meu irmão. Você vai ser bem atendido. Leva a sua receita lá. Tem alguns medicamentos que não precisam de receita. Tem remédio para tudo, querido. Ali é completo. E aí o atendimento mais top da cidade. E também tem um posto de arrecadação lá do Bradesco. Você vai estar precisando pagar a sua conta e está muito atarefado. Manda lá seu filho lá e faz o pagamento que vai dar tudo certo. E o meu amigo John, né, da Recuperadora de Aro. John, Recuperadora de Aro. Estamos aqui na rádio e tal. Proprietário da barbearia Habib. Já saiu. Estamos aqui sozinhos. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante top de linha. Um assunto, para encerrar, nós fizemos 2 estudos sobre pecado. E hoje nós vamos falar de uma parábola. Vamos falar de uma parábola aí. E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Vou já mandar, irmão Rui, o link. Vou mandar para você. Fique ligado aí conosco. Já voltamos.
glória! Já estão aqui conosco, já são nossos parceiros aqui, irmão Elias da Cruz, irmão Ricardo Teixeira, na graça e na paz, tamo junto. Deixa eu só aumentar aqui. Na graça e na paz. Tamo aí, meu irmão. Me informe aí se o som tá bacana. Hoje vai dar tudo certo. Ricardo Teixeira, Rui Charles, expansão do Evangelho do meu amigo João Rodrigues. O meu amigo Elias da Cruz Peixoto, é o irmão da Lapada, do Preterismo. Melhor noite a todos. Ó, irmã Lili Jogone. Esse nome aqui. Lili Gonegro. É isso. Melhor noite, irmã. Obrigado. Hoje, irmão, vai ser um mocotó aqui. Irmão, eu vou puxar o pino, mas eu vou deixar que vocês tirem. Eu vou puxar o pino da granada aqui, mas eu vou deixar que os senhores tirem. Hoje tem mocotó com pirão, farinha e pimenta. O irmão tá dizendo. Hoje tem. Meu amigo Naxandro, soldado Sarmento, está dizendo: quero ver se você vai virar um barabachúria, um balabachúria. Mas essa é a intenção. Meu amigo Ricardo Teixeira, a irmã Leia já está aqui, amiga da minha esposa. Tua câmera está um pouquinho desfocada. Eu não sei nem como é que mexe com isso, irmão Naxandro. Eu vou ter que contratar um auxiliar de produção. Mas tá tudo certo, querido. Eu vou ali dar uma ajustada na câmera e eu acho que ela vai vai pegando aí tudo. Mas hoje, irmão, nós vamos falar de uma parábola, de um acréscimo bíblico que tem tudo a ver com o assunto que a gente estava mencionando sobre o pecado. Nós desmistificamos isso, nós descalumamos um pouco mais isso. E o pecado, como foi dito nas outras preleções, era a nação de Israel, não era nós do século 21, né? Muitos já sabem, muitos conhecem e muitos, na sua grande maioria, não quer viver isso. Muitos sabem e ignoram, outros sabem e vivem isso. Estão vivendo o reino, a plenitude. A gente acorda de manhã nos grupos do Evangelho. Eu não digo mais Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça é como o irmão acabou de colocar. O Evangelho da Graça, ele foi destinado à nação de Israel e está vencido. Escute isso. Há quase 2000 anos. Esse aqui é o irmão Elias da Cruz Peixoto, junto com nosso irmão mexicano Alex Ninho. Quero mandar desde já um abraço pela contribuição. O irmão não me conhece ainda, mas eu já conheço o irmão aqui pelos estudos que o irmão Peixoto tem colocado. O grupo Expansão do Evangelho tem feito um excelente trabalho de despertar as pessoas, tirar as pessoas do marasmo espiritual, tirar as pessoas do engodo, do engano, e colocar as pessoas numa direção correta. Essa é a intenção do programa Descalumado. Nós não estamos aqui por religião, nós não estamos aqui por bandeira, nós não somos dogmáticos, não. Nós não temos... a nossa luta sim é contra a doutrina que foi colocada desde sempre, que eles vêm implementando. Hoje eu estava no embate com um irmão, ele estava... Oh, meu Deus... Só Jesus na causa. Não vou nem citar o nome do abençoado não, para não dar ibope. Só Jesus na causa. O irmão cheio de saberes, de dotados saberes, e tal, e tal, e tal. Meu amigo Marcos. Deixa eu ver aqui. É isso aí, meu amigo Marcos Rodrigues já está conosco aqui. Deixa eu ver quem mais já está aqui. Irmão, tá aparecendo lentamente aqui, a internet aqui é um pouquinho lenta. Olha aqui o que o irmão já... Vamos soltar aqui um pouquinho da granada aqui. Vamos soltar só uma bombinha. O sistema gracista moderno é um sistema religioso que vem enganando muitas pessoas, muita gente, apontando o evangelho da graça para hoje, coisa que é incoerente, é incorreto. Até mesmo eu já falei sobre isso.
o Evangelho da Graça para hoje não tem como ser aplicado. Eu estou adicionando aqui para ficar um entendimento melhor para os irmãos. Se o Evangelho da Graça que Paulo pregava tinha duas principais mensagens, escute isso aí, você que está me ouvindo, que era apontar a primeira, a justificação que vinha do Calvário. A segunda, preparar aquela geração para o juízo eminente que aconteceria no final daquela mesma geração. A idade do homem é 70 anos que passa disso, tal, a gente já falou sobre isso. Se alguém pregar o Evangelho da Graça para hoje, terá que pregar também o juízo para essa atual geração. Isso é incoerente. Não é para os dias de hoje que vivemos no século 21. Foi para a igreja da primeira geração que durou apenas 40 anos. Aí o irmão coloca aqui, para melhor compreensão, leia os estudos das três plenitudes do Evangelho. Meu amigo Elias da Cruz Peixoto, irmão, o homem é fera. O homem tem dotáveis saberes, é coisa de louco. O irmão Rui Charles já está aqui conosco, deixa eu ver aqui se está abrindo esse aqui, esse outro aqui não está abrindo. E a gente fica assim, irmão, abrindo as telas para ver o comentário dos abençoados. É isso aí mesmo, irmão Elias da Cruz. Tá tudo tranquilo. Hoje nós vamos falar aqui de uma parábola, né? Vamos falar aqui da parábola do rico e do Lázaro. É esse o assunto de hoje. Eu não costumo colocar tema em as mensagens. Eu coloco lá na outra plataforma lá, porque precisa colocar um tema, a gente tem que marcar e colocar em alguma coisa, isso e aquilo e tal e tal. Aí a gente coloca. Olha o irmão Ricardo dizendo, hoje nós reinamos com Cristo. É isso. Hoje nós reinamos com Cristo. Esse assunto que eu vou trazer hoje, daqui a pouco eu vou estar trazendo, é um assunto bastante interessante. Nós falamos 2 noites, 2 programas, um mais intenso e um outro mais brando, sobre o pecado, que só abundou a graça superabundou aonde havia pecado. Onde havia pecado, nós já explicamos na semana passada, e você vai abrir no entendimento, era no povo judeu. Esse pecado que as pessoas faz alusão às pessoas, ele é inexistente, abençoado. Ele não existe. Ele só existe na cabeça dos tarados espirituais, por dinheiro, porque eles sabem que as pessoas estão abrindo seus olhos, não estão mais dizimando, não estão mais ofertando, e eles estão buscando alternativas para se manter. E aí aparecem esses cães gulosos por aí, esses pseudos pregadores, eles também podem me chamar de pseudo, não tem problema nenhum, pedindo oferta com o valor da idade da pessoa. Irmão, isso é vergonhoso demais. Se você tem 40 anos, você vai mandar um pix de 40. Se você tem 35 e se o cara tiver 90, é ruim que não tem nenhum Matusalém por aí para mandar 969 anos de idade, né? É ruim, porque não tem. Mas a vontade dele é que houvesse um Noé, um Adão por aí, para viver aqueles que viveram anos. Um Noé que viveu 300 e poucos anos. E o povo pensa que o Enoque foi arrebatado para o céu com tutano e tudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Às vezes, irmão, eu estou aqui, aí dá uma espirradeira, dá uma coceira. Eu tenho um problema sério não sei se é asma, sei que dá uma coceira no meu nariz e fica um negócio, mas eu vou embora, irmão. Vou falando e vou sendo curado. Você sabia, irmão, deixa eu abrir um parênteses, você sabia que a cura
ela é para pessoas. A cura é para pessoas. Essa cura, eu um dia falei para um abençoado aí, e eu disse a ele que eu falei assim: Deus ainda continua curando? Aí ele disse sim. Vamos embora para HGR. Aqui é o hospital, você que está fora, é o Hospital Geral, HGR, Hospital Geral de Roraima. Ele disse: não é assim. Eu falei: você disse que Deus cura, continua curando. E ele não quis ir, ignorou. Eu disse: tudo bem, ficamos por isso mesmo. E eu sei que esse sistema que existe por aí, ele fraudou o entendimento das pessoas. O irmão está dizendo, o irmão João Rodrigues, já compartilhei em vários grupos, amém. O irmão Rui Charles está dizendo aqui, ó: estão conhecendo o que é pecado do povo, diabo, inferno, igreja, dízimo. Eita glória! Vou dar um balabachuri aqui, um churicanta e na Kombi anda. Então, querido, hoje nós vamos falar dessa parábola, vamos já voltar e já vamos voltar direto com o assunto, ok?
glória! Do Churicanta da Combianda. Tamo junto, irmão Val, livre da religião. A graça e a paz do nosso Criador. Graça, meu irmão. Deixa eu ver aqui, eu acho que o irmão é do grupo Expansão do Evangelho. Eu não tinha visto o irmão por aqui. O irmão Marcos também já está por aqui. Estamos limpando a nossa mente aqui do engano. É isso aí, irmão Rui Charles. O povo está começando a conhecer o que é pecado. Nós falamos na semana passada, deixamos isso bem claro. Hoje eu não trouxe meu zoadentozinho. Estou usando aqui o recurso aqui do irmão. Estamos reinando em Cristo. É isso aí, irmão Ricardo. Irmão João Rodrigues já disse, compartilhei em vários grupos. Amém. Tamo junto, irmãos. Tamo junto. Então, querido, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Vou tirar aqui botar para trás. Rico e o Lázaro e o inferno que não existe. Essa é a mensagem. Depois os irmãos quiserem fazer edição que eu não sei fazer. Eu sei, mas não sei. E os irmãos quiserem, tá tudo certo. O WhatsApp tá bombando, chega a tá verde aqui. Ele já é verde, tá mais verde ainda. Tá bombando. Depois eu vou responder todos os abençoados. Bem tranquilo quando eu estiver em casa. Mandar um abraço para o grupo desses calumados, para o meu primo Guri, meu primo Moza, meu primo Nil, a sua esposa, a Júlia, ao Júnior, Antônio Júnior. Passou o dia me infernizando para mim ir pro Parque Anauá. Vamos ir lá com ele, aquele calumado. Aos amigos da escola Sonho Infantil, qual prestamos serviço ali. Escola Sonho Infantil, show de bola. Aos pipeiros de Boa Vista, parabenizar aqui a equipe Faixa de Gaza. Foi a vencedora do primeiro campeonato de pipas de quinteto. Equipe Faixa de Gaza, meu amigo Bruno, ali da equipe Faixa de Gaza. Segundo lugar foi a equipe Vem pro Cruzo. Terceiro lugar foi a equipe dos Cigano. E quarto lugar a Encruzilhada, que prestaram homenagem ao Wagner, que perdeu a sua vida na semana anterior. Amém. Irmã Jane já está dizendo que já está em casa, tranquilo. Guarda minha pizza aí, meu pedaço de pizza. Irmãos, estamos aqui, irmão. Tranquilo, sossegado, sem temor do mal. Hoje é um pirãozinho aqui, um mocotó quente. Rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro e o inferno que não existe. Deixa eu só dizer aqui para os abençoados. O irmão Manuel Neto, a gente fez meu brother, já está conosco aqui, o irmão Orlando Alves, da Carolina do Sul. Não lembro o estado. Deve ser acho que é Geórgia. Não sei. É isso aí, irmão Ricardo. Entra na Combianda. Nos lava-sunga na bacia. Hoje, irmão, nós vamos descortinar esse assunto. Nós vamos falar aqui 1h e pouco, aproximadamente. Talvez a gente dê um breakzinho para tomar uma água. Mas esse texto é um acréscimo. Esse texto do livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, é um acréscimo. Por que um acréscimo, irmão?
Porque eles criaram, irmão, um método de aprisionar as pessoas. Aí precisava de um pseudo-diabo, precisava de um pseudo-inferno, precisava, irmão, de todas essas doutrinas, toda essa doutrina. Carolina do Sul, irmão, está dizendo. Então, foi colocado de forma acrescida. E hoje eu trouxe uma Bíblia que eu ganhei de um conselheiro do Estado. Uma Bíblia católica, que eu gosto muito. A Bíblia católica, não sei se você está vendo aí. É uma edição pastoral, top. E aqui, nós vamos citar um livro que está aqui, que os crentes aí, os samambaia aí, os creme crack, têm medo. Que é o 4º livro de Macabeus. Talvez a gente até faça uma leiturazinha e tal, e coisa ilosa. 1ª e 2ª Macabeus. 1ª e 2ª Macabeus. Mas Jesus, nós vamos ler já, peraí, estou só preparando aqui o teu coração. O irmão Val está dizendo, quero entender mais sobre esse assunto do rico e o Lázaro. Hoje você vai entender um pouco, talvez não entenda tudo. Mas o que eu estava dizendo, a minha prédica, é que o livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, é um acréscimo. Todas as Bíblias têm. Todas as Bíblias têm. Essas modernas, mas as antigas não têm. As Bíblias de Jerusalém. Você baixar bem aí no Play Store uma Bíblia de Jerusalém, ela vai dizer assim, ó. Versículo 19 ao 31 é acréscimo. Não foi colocado. Olha aí, ó. O irmão Antônio está sendo mais profundo. Ele está dizendo, do versículo 9 ao 20 é acréscimo. E tem muita coisa tendenciosa fora dos acréscimos. Entendeu? Mas a parábola, Jesus, são 2 parábolas. São a parábola do servo fiel e infiel. Aí quando chega no versículo 19, peraí, é do administrador fiel e a parábola já diz assim, o rico e o pobre. O irmão está dizendo aqui, ó, está corroborando com o que eu estou dizendo. O livro de Marcos só existe até o versículo de número 8 do capítulo 16. O resto é acréscimo. Deixa eu ler esse resto aqui. Eu vou ler na Bíblia Católica. Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, do verso 8. É só até o verso 8, mas eles, de forma acrescida, colocaram até o verso de número 20. E aí, nesses versos, eles disseram, quem crê e for batizado será salvo, e tem o ide por todo mundo, tal, não sei o que, falarão, não serão pegados, tal, papapá. Deixa eu ver aqui. Vão pelo mundo inteiro e anuncieis a boa notícia para toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso aqui é um acréscimo. Ok? Assim como no livro de Lucas, do verso 9 não, do verso 9 até o 31,
é acréscimo. Eu estou lendo numa Bíblia aqui católica. Diz assim, ó, os fariseus, que são amigos do dinheiro, olha a leitura católica. Depois eu vou ler na BS aqui, na outra. Isso aqui é do verso 14. Lucas 16, 14. Que são amigos do dinheiro, eu lembrando a você que você está numa região perigosa. Aqui é um livro da lei. Ainda lei. Se é que existe alguma divisão, né? Os fariseus, que são amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e caçoavam de Jesus. Essa linguagem é uma linguagem católica, tá, irmão? Então Jesus disse para eles: vocês gostam de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. De fato, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Aí tem um versículo que a gente cita bastante. A lei e os profetas duraram até João Batista. Aqui diz assim, a lei e os profetas chegarão, pretérito do passado. Porque Lucas, que era médico de Paulo depois de Pedro, estava dando a sua versão. E ele estava escrevendo aquilo que os seus mestres falaram a ele. No caso, Pedro. E ele disse, ó, a lei e os profetas duraram até João Batista. Daí para frente o reino de Deus é anunciado. E cada um se esforça para entrar nele como violência. É mais fácil desaparecer o céu e a terra do que cair da lei uma vírgula. Todo homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, comece a terra. Aqui vai entrar no assunto da lei que vai até de manhã. Mas vamos aonde a gente quer. Rico e o pobre. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e dava banquete todos os dias, e um homem pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamberes a ferida. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Escute isso. Na sepultura, no meio aos tormentos, aí aqui é uma Bíblia católica, eles escrevem assim, ó, tendenciosamente falando. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro em seu lado. Então o rico gritou, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu, lembre-se, filho, você recebeu bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de você. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não acabem eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os escute. O rico insistiu, não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles irão se converter. Mas Abraão disse, se eles não escutam a Moisés e os profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Aqui eu li numa Bíblia católica. Irmão, tá quente aqui, ó. Quente. Hoje devia estar uns 40 graus em Boa Vista. Agora vamos ler aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida. Outra Bíblia tendenciosa. Titio Papai Ferreira de Almeida, quando foi traduzir, em vez de colocar sepultura, ele colocou inferno. São
quatro assuntos. Um versículo só fala do divórcio, outro versículo fala da reprova dos fariseus e outra do administrador fiel. Mas um assunto está interligado com o outro, ok? Aí tem um versículo lá que diz: quem é fiel no pouco, no muito, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Jesus estava jogando na cara dos fariseus. Na outra Bíblia diz que eles amam o dinheiro. Entendeu? Eles amam o dinheiro. Então, querido, a nossa preleção começa aqui dizendo que esta parábola, mesmo que ela existisse, o autor desta escrita, vamos dizer assim, Lucas, estava falando, e era Jesus que estava narrando essa parábola, estava falando da crença judaica, da imortalidade da alma. Mas no quarto livro de Macabeus, nunca fala da ressurreição dos mortos, mas sim da imortalidade da alma. Isso era uma crença dos fariseus. Esse texto é um acréscimo. Infelizmente o sistema aplica isso de forma literais nos dias atuais, que é incompreensível. Para nós é inconcebível essa aplicação. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Eu vou entrando e vou falando com os irmãos. Deixa eu ver aqui. Entrou uma pessoa aqui que eu não vi ainda. Vai abrindo aqui e a gente vai falando, irmão. Então é incompreensível, irmão, na cabeça da gente. Irmão Alex Rocha já está conosco. O irmão Alex Rocha está dizendo também, é um dos grandes ajudadores do programa Descalumados. Ele diz assim: o evangelho da lei põe medo nos ouvintes, e a pastorada gosta. É isso aí mesmo. Essa palavra não é uma doutrina para o século 21. Entenda. A doutrina do evangelho, que é só parte dela está nos escritos de Paulo. Mas você encontra rascunho, rabisco dela em toda a escritura, ok? Uma coisa vai complementando a outra. Ó, o irmão Antônio, ele gosta dessas paradas de grego e tal, ele conhece um pouquinho dessa história. Ele diz assim, ó: Mateus 28:19 tem pouco acréscimo, mas também tem. Mateus 17:21 não existe nos escritos antigos. O irmão tem umas bíblias das galáxias lá, eu também tenho umas, mas eu não estou mais nem olhando para aquelas bíblias. Um dia eu fiz um queimão aí, eu ganhei, foi um apurado. Tinha uns meninos doidos para ganhar, para ler. Eu falei: eu só vendo se vocês for ler. Se você não for ler, eu não vendo não, fica aqui. Mas eles me prometeram que iam ler, e eu gastei dinheiro, eu tive que vender também. Não foi eu tinha umas bíblias bastante caras, bíblia de 300. Eu tinha uma bíblia de R$450, paz, meus senhores. Comprei parcelado em suaves prestações. Eu tinha uma tal de Matt Hay. Eu tinha uma tal de King James. Eu tinha uma Bíblia das Galáxias aí. Eu tinha uma Torá. Uma série de Bíblias, irmão. Muito bom para quem gosta de ler, para abrir um pouquinho do entendimento, mas a gente fica só com o Evangelho mesmo. Tá tudo certo. Então, querido, são doutrinas atemporais que passam o tempo. São doutrinas que são atemporais. A doutrina do Evangelho, ok? O que Jesus estava falando? Jesus estava usando o quarto livro de Macabeus para dar uma lição de moral nos fariseus.
Agora tem um abençoado aí, eu não vou nem citar o nome dele, mas ele diz que fez uma Bíblia original, um códex. É 200 e poucos reais, se eu não me engano. Eu não vou citar o nome dele aqui para depois eu não ser processado. Esses caras gostam de um processo. Esses pastores gostam de processar os outros. Ave Maria. Meu padim padeciço. Então Jesus estava dando uma lição de moral nos fariseus que não é diferente dos dias atuais. Nós, quando falamos do evangelho, as pessoas, a primeira coisa que eles fazem, olham para nós e dizem assim: herege, vocês são herege. Vocês não analisam o que a gente faz, o que a gente fala. Vocês não estudam, não pegam a própria internet para fazer uma busca criteriosa, coisa que a gente faz todo dia. Estamos analisando como os bereanos. O texto fala da crença dos fariseus que acreditavam na imortalidade da alma e também na vida após a morte. E aí entra em contradição o que a Escritura fala. Vamos para a Escritura? Vamos. Vamos lá para Jó 14. Jó 14, do verso 10 até o verso 14. Diz assim, ó: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? É uma pergunta. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existe os céus, não acorda. Escute isso, irmão. Jesus estava confrontando os fariseus. E nós estamos aqui confrontando os fariseus de hoje. Assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existir os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobriste, olha o que... Ó, essa é uma Bíblia. Essa é uma Bíblia, vou mostrar aqui. Ferreira de Almeida. Eles não podiam colocar isso aqui, inferno. Eles colocaram a palavra correta. Versículo 13. Que me encobriste na sepultura. Não tem nada de inferno. Veja o versículo 12. Diz assim, ó. A parte B: não acordará nem despertará do seu sono, da morte lá. Todos vão para a sepultura. E me ocultaste até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo, e depois te lembraste de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Pergunta. Eu digo, não. Todos os dias da minha luta esperaria até que fosse substituído. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Teria saudade da obra das tuas mãos, e até contaria os meus passos, e não levaria em conta os meus pecados. Então, querido, Jó diz que para a sepultura não tem nada lá. E todos vão. Vamos mais além? Salmo 6. Verso 4 e 5. Diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro ou na sepultura, quem te dará louvor? Na sepultura não tem nada. Jesus estava descortinando essa crença. Vamos mais além, Salmo 115. E eu acho que aqui é rapidinho, irmão. Versículo de número 17. Escute isso, irmão, e seja liberto do engano. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio.
Não, porém, ele está dizendo, os mortos não louvam ao Senhor. Vamos para mais um texto intrigante, que o povo do sistema tem raiva desse texto. Eclesiastes, o pregador, 9, verso 4 e 5. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Vamos para Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volta ao pó, e o pó volte à terra. Eret, terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok? Deixa eu ler mais uma aqui. Não, tá certo. Aqui, querido, fica claro que não existe esse inferno. Aqui, querido, fica claro que inferno é sepultura, seja numa gaveta, seja num chão batido, cavado, seja num mausoléu, seja num cemitério daqueles das galáxias, que eles fazem uma casinha, bota tudo lá dentro. Tudo isso é sepultura. Para onde tu vais não há ciência, não há saber. Para a sepultura. Então, para onde que Jesus foi? Como é que era a sepultura dos judeus? Eles cavavam, até hoje ainda fazem assim. Talvez deve estar modernizado, porque eles não enterram ninguém no chão. Eles cavam a rocha e colocam uma pedra lá dentro e dão um selo lá. Pá! Ninguém pode tirar aquela pedra. E aí, quando Jesus ressuscitou, a pedra saiu por ela mesma. Jesus usou, por ele ser teântropo, o anjo dele apareceu e a pedra, o túmulo, se abriu. E aí, Jesus estava passando pelo processo de glorificação. Por isso que quando ele encontra com Maria, ele diz assim: olha, Maria, você não pode tocar no meu corpo ainda, que eu ainda não fui ao meu Pai. Quando foi isso, irmão? Isso aqui é conhecimento meu, eu vou transmitir para os irmãos. Jesus, quando desceu, isso aqui é uma parábola que eu estou fazendo, mas está escrito, é só você pesquisar. Poeticamente, o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e o mundo em que neles habitam. No final ele vai dizer: abri, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quando Jesus desceu, ele deixou as coroas. Quando ele foi subindo, ele foi reposicionando as coroas. E aí o Salmo diz: abri, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Aí o apóstolo Paulo diz que Jesus era a imagem do Criador, foi depositado no corpo dele. Assim como em Filipenses diz que ele é a primícia da criação, foi o corpo de Cristo que foi criado desde antes a fundação do mundo. Para quê? Para um determinado propósito. Por isso que quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos o homem conforme a imagem deste corpo, desta semelhança aqui. Porque Deus não tem semelhança, irmão. Deus é Espírito. Jesus está em todos os lugares, hoje.
Não existe mais Jesus de Nazaré. E o povo fica: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi. Não existe mais isso, irmão. Paulo disse que ele é o Espírito, e aonde há o Espírito, aí há a liberdade. Então Jesus foi assunto ao céu. Ele se apresentou na eternidade, mas ele teria que cumprir algumas coisas aqui. Por ele ser teântropo, 100% Deus e 100% homem, participou de carne e sangue, como diz Hebreus 2,14, ele retornou para deixar uma missão. Que missão era essa? Apontar um juízo que viria e estabelecer o seu reino. É por isso que tudo estava fechado. Jesus passou como se fosse um fantasma e disse: paz seja convosco. E aí, os crentes de hoje, do século 21, acham que o arrebatamento é para hoje, e não é. E um assunto engloba o outro, que vai chamando o outro, que vai chamando o outro. Você acabou de ouvir vários versículos, aonde fica claro que os versículos citados ali é sepultura. Mas infelizmente, abençoados, infelizmente, nós estamos com 42 pessoas no ao vivo. 44 agora. Ô glória. É só você pesquisar aí, irmão. Quarto livro de Macabeus. Não tem muita coisa não. Mas quando você encontra na Wikipédia, vai dizer a mesma coisa, que eles acreditavam na imortalidade da alma. E era uma lenda dos judeus, dos fariseus. Só que em João, capítulo 3, Jesus disse que ninguém é alguém? Não, né? Ninguém é ninguém. João capítulo 3, versículo 12 e 13. Diz assim: se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como credes se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Aí os crentes dizem assim: Elias foi para o céu, mas Jesus falou que ninguém. Então é ninguém. Eu creio em Jesus. Mas os crentes dizem que Elias e Enoque foram para o céu. Mas não leia o livro de Hebreus capítulo 11, que diz que todos morreram. Não está acreditando não, irmão. Estou vendo daqui que não está acreditando. Hebreus capítulo 11. Já está tudo aqui, irmão, na mente. Os heróis da fé. Escute isso. Do versículo 8, vai dizer: pela fé Abraão prenegnou e tal, e tal, e tal, a terra da promessa, Jacó, Isaac, herdeiros da mesma promessa. Pela fé também Sara, por isso também tal, não sei o que. Aí ele diz assim, ó: pela fé Noé, divinamente instruído a Deus, e pai, e tal, e tal. Aí ele chega no versículo 13, ele diz assim: todos
estes morreram sem ter obtido as promessas, ou a promessa que era Cristo. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma outra pátria. E se na verdade se lembrasse daquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Você ouviu aí, irmão? Os heróis da fé. Aí vai falar de Moisés, vai falar de Abraão, fala de todos, irmão. E Enoque está no meio. E Enoque está no meio. Elias também está no meio. Pela fé Moisés, pela fé Jacó, pela fé Isaac, pela fé José, pela fé Moisés. E vai dizendo. Aí vai falando Raabe, vai falando Samuel, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel e os profetas. Eles morreram. Irmão, até Sansão, irmão, que se suicidou. Até Sansão morreu. Era isso que Cristo estava dizendo, dando na cara dos fariseus. Não nesse inferno religioso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele mesmo que de lá desceu, abençoado. Essa passagem que Jesus está falando, com aqueles que queriam comprar as coisas com seus bens. Você lembra de Lucas 12? Vamos ler. Lucas capítulo 12, verso 13, diz assim: Jesus reprova a avareza. Deixa eu dar aqui E diz assim, ó: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrozava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmã Deia Costa. Essa irmã aqui é amiga do irmão de Feira de Santana. Deixa eu ver. Irmão Lael, embaixador de Cristo. Irmão Val. O irmão está dizendo: depois a gente pode fazer, irmão, depois um estudo sobre Jó. Eu tenho vários estudos sobre isso. Depois a gente pode vir aqui no programa. O irmão está dizendo: nem Jesus foi poupado. Irmão Lael Azevedo está dizendo: estou precisando de umas bíblias dessas. Ô, irmão, se eu tivesse que enrolar, eu ia dar para o senhor. Eu ia fazer era dar. Mas como o senhor não está, algumas eu vendi.
Eu não arrumei nenhuma pessoa letrada assim para gostar de ler. O povo aqui em Boa Vista, tem alguns que gostam, mas a grande maioria não gosta. Paulo Santos, deixa eu ver quem é. Não consigo ver aqui quem é as pessoas. Atualizar aqui a outra página. Paulo Santos, pais abençoados. Todos morrem e voltam para o pó. Essa é a verdade. E Mandélia dizendo inferno e sepultura, é isso aí. Então, querido, Jesus estava dizendo que aquele que entesoura para si mesmo não é rico. Jesus disse assim, no teu ouvido, assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. 3 coroas. O irmão está dizendo, Paulo, 3 coroas. Irmã Jane Souza acabou de entrar aqui, Aba Pai. Ô glória. Irmã é de Salvador. Vamos aí. Irmão Rui Charles já está por aqui. Deixa eu ver. Irmão Paulo é de 3 coroas. Irmão Lael é amigo do Preterismo Completo. Irmão Elcio de Jesus e tal. Irmão Lael é meu amigo do Face. Eu acho que não. Acho que deve ser do outro perfil. Então, querido, esse assunto é um assunto para mim fácil de falar, irmão. Isso era uma lenda dos fariseus. Ninguém pode ofertar a Deus, essa que é a verdade. Ninguém pode. Do Senhor é a terra e o mundo em que neles habita. Eu vou ofertar aquilo que é dele? Conversa. Irmã Jane, grato pela presença. Jane Souza, né? Então, os ouvintes que eram os fariseus, eles eram avarentos. E para Deus, avareza é pobreza. São os tesouros na terra. E ele ainda deu um conselho em outra parábola. Ele disse, olha, junte tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corrói. Irmão, como é que eu vou juntar tesouro no céu se é uma coisa abstrata? Isso era uma parábola para as pessoas entenderem, não ser avarentas. Aí Paulo escreveu a Timóteo. Ele disse, olha Timóteo, decantas na neve e no churicanta. Foi assim que ele escreveu? Não. Ele disse, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A inveja, como diz Provérbios, é a podridão de ossos. Mas a avareza é pobreza para Deus. Não vale nada. Vamos ler mais ainda? Vamos. 1 de Timóteo. Timóteo fica depois de Tessalonicenses. Capítulo de número 6, verso 17 e 19. Diz assim, ó. Exorta aos ricos do presente século, Paulo falando, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem e seja rico de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumule para si mesmo tesouros sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Meu amigo Araújo Horizon, tamo junto. Parabéns, meu querido. Muitos anos de vida.
meu amigo. Ora, muitos estão fazendo aniversário hoje, meus parabéns. No verso de número 10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. É verdade. Mas eu vou ler aqui mais antes. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento da piedade, é enfatuado, não entende, não tem mania, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É o que o povo faz aí. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O povo está contente? O sistema? Não, então não. Ora, os que querem ficar rico caem em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Aí entra o versículo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e pai e tal, e coisa ilosa. Irmão, o sistema ganancioso, religioso, é ele. Ele tem, irmão, afugentado muita gente. Tem deixado muita gente à ruína. Tem pessoas que estão há 20 anos sustentando esse sistema falido, fraudado, sistema de corruptos. Por que eu chamo de corruptos? Porque se você não fala a verdade, você é corrupto. É simples. Se você não diz as verdades para as pessoas, e verdade é um caminho, é emet, uma palavra dividida em 3, começo, meio e fim. Jesus disse que ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Eu tenho que ser verdade hoje, amanhã e depois. E o salmista Davi dizia: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Desta morte, querido, ninguém escapará. Tem fôlego de vida? É homem? É mulher? Não tem escapatória. O pó vai voltar ao pó, a Eret, para a terra, e o espírito vai voltar a Deus. E o povo fica aí: irmão, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno. Parece até Moloque, né, irmão? Que queimava os filhos no fogo era Moloque. E os terecô, os balabachura de hoje aí, os reteté da vida, porque reteté é uma palavra de cultura afro e é um ritual de magia cubana ou africana. Só pesquisar. E o povo fica aí nos reteté. E fica aí. E as irmãzinhas do telefone celular aparecem. Mas a mensagem desse povo é só incriminando os outros. É só apontando o dedo na cara dos outros. Vamos agora para Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Em outra tradução diz assim: somos os maiores dos miseráveis. A nossa esperança não está aqui, irmão. A nossa esperança está em Cristo. Embora ele não é mais... Ele agora é o Espírito, né? Aí tem o texto que diz: se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio para um homem, por um homem todos serão vivificados. Isso aqui é uma parada da regeneração que está escrita. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Eu vou já ler. Calma. Eu vou já ler, tem um tempo, irmão. Tô com 30 minutos ainda para sair. Então, a nossa esperança está só aqui? Não, irmão. A minha vida eu vou viver ela intensamente, irmão. Todo dia. Dia após dia. Amando. Apoiando, trabalhando. Eu tenho que ser intenso, irmão. Às vezes não dá, mas as pessoas não vivem. Elas vegetam. Estou aí, irmão, vegetando. E ao fundo aqui eu estou colocando uma músicazinha assim que só para te embriagar. Isso. Isso. Irmão, eu sei fazer isso, irmão. Se eu fosse fazer, era bom. Meu amigo Rui Charles, Deus habita em nós. Vós não sabeis que sois templo e morada do Espírito. Então, querido, a crença lá do livro de Lucas, que é um acréscimo, eu iniciei dizendo que era um acréscimo. Eu estava em Coríntios, agora vamos para Lucas. Vamos voltar a Lucas? Eu estou só lendo, irmão. Não tem nada que seja novo debaixo do céu. Foi o pregador Eclesiastes que falou, ele me disse. Eu estou só repetindo, foi ele que falou. Chegando alguns dos saduceus, homens dizem não haver ressurreição. Perguntaram ao mestre: Moisés nos deixou escrito que se morrer um irmão de alguém, sendo alguém casado, aquela história, né? Aí vamos para o versículo 34. E diz assim: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Parece até uma coisa angelical, né? Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestres da lei: responde bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Jesus falou, deu uns labachúria neles lá, uns creme-crack. E eles pararam de interrogar por tempo, né? Mas vamos ler agora Romanos. Eu estou só lendo, irmão. Eu já expliquei que essa história do livro de Lucas é um acréscimo e está narrada no quarto livro de Macabeus. Se você digitar aí, botar um símbolo do 4, vai aparecer lá na Wikipedia, vai aparecer tudo isso aqui que eu estou falando, que eu anotei. O autor acreditava na imortalidade da alma. Nós já falamos que não existe isso. Morreu, acabou. E tem gente aí espera na vovozinha ressuscitar. Não sei como é que vai ser isso, mas eles estão esperando aí. 33 ao 36, diz assim, ó. Romanos
capítulo 11. Deixa eu ver. É isso mesmo? Romanos, capítulo de número 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? São perguntas isso aqui. Quem será? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, como somos considerados. Fomos no passado, isso aqui era para eles, como ovelha ao matadouro, aos judeus. E todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você ouviu aí, irmão? Nada pode separar. Aí diz assim, já Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí eu posso cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí eu posso cantar, irmão. Eu vim de lá e de lá retornarei. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Os crentes que estão por aí, agora eu vou virar um pregador peteca, estão dizendo por aí que você não vai para o inferno, mas eu quero dizer, os peteca diz, você vai, se você não aceitar Jesus, não frequentar a sinagoga do diabo, a sinagoga de Satanás, dos labacanta, dos labachúria. Deus nunca pensou em pôr alguém para queimar. Vou lhe mostrar. Jeremias, profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, que nem diz os teólogos. Jeremias capítulo 7, do verso 29 ao 31. Escute isso aí, irmão. Vamos lá. Corta os teus cabelos, consagrado, ó Jerusalém, lê e põe-te prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Escute isso. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante a mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Enom, o vale de Riena, o vale de Giena, para queimar os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente ou pela cabeça. Escutou? Crente do Mantor, que fica aí acusando, dizendo que a pessoa vai queimar no fogo do inferno. É o teu passado que vai queimar no fogo do inferno, só se for. Coisas que Deus nunca pensou, nunca imaginou, nunca prescutou. Mas eles ficam aí acusando, irmão, acusando. Só na mente de um religioso retardado, de desejar isso para os seus. Irmão, eles são doentes, irmão.
Eu encontrei um religioso esses dias, um pastor, formado em divindade. Ele disse que eu estou desviado. Eu disse, eu estou mesmo. Estou desviado da barganha. Estou desviado do ódio que impera sobre a vida de vocês. Nós já estamos com 100. Esse aqui bateu o recorde. Já teve um com 212 compartilhamentos. Nesse que teve 212 compartilhamentos, teve mais de 6.500 visualizações. Esse vídeo vai ter aproximadamente, agora eu estou com 40 pessoas nos ao vivo. Vai ter outras pessoas que vão ver isso aqui e vão dizer, ô glória, aba pai, no churicanta na comianda. Só é na mente de um retardado religioso de querer desejar isso para os seus. Mas tu vai ver. Eu vou orar ao papai. Vou botar teu nome debaixo do meu joelho. Eu vou subir o monte. Ô irmão, não tenha medo disso aí não. Isso é coisa de gente retardada mental. Idólatra. Tem uma idolatria dentro deles. Deus nunca pensou sobre isso. Eu sou dele. E vim dele. E vou retornar para ele. Quem? Aquilo que estava preparado desde antes da fundação do mundo. O meu espírito, quando eu nasci, nunca precisou ser regenerado. Nunca, nunca. Eu já vim, meu irmão, só para viver aqui na terra. Depois que deu game over, Cristo tabernacularizou pela humanidade, querido. Os espíritos vêm todos eles reconciliados com Cristo. Se é que um dia a gente esteve afastado dele. Teve o povo que estava debaixo da morte adiana. Eles estavam no Hades dos cavaleiros dos zodíacos. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Só mesmo, irmão, na mente de alguém religioso para querer desejar o mal aos outros. E desejar que você queime a eternidade. Deixa eu só te informar, irmão. A eternidade tem um tempo. Você sabia, não? O salmista Davi diz de eternidade a eternidade. Eternidade é filha de Deus. Rapaz, esse Neils só chega no final, rapaz. Ele tá dando aula lá pros decantas nele lá, ó. Neils, tô na área. Acabou com sem vergonha. Você é meu amigo, e a gente se trata assim. O irmão volta dizendo, nunca tive medo das ameaças. Nem eu, irmão, eu não tenho. Eu deito e durmo e o Senhor me dá o sono tranquilo. Tito agora, Tito. Antes de Filemon. Capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Nós quem aqui? Paulo escreveu a Tito, ele era judeu. Está escrevendo para o judeu. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante... Escuta isso, cara pálida. Crente religioso das galáxias. Para não dizer outra coisa. Cristo não salva ninguém por obras. Não por obras de justiça praticada por nós. Nós quem? Judeus. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificamos por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Foi primeiramente ao judeu e depois a nós. Você leu que Deus nunca pensou em queimar ninguém, mas os crentes estão aí numa doutrina infernal, numa doutrina do inferno que não existe. Então aí, irmão, caiu a internet, é o fim do mundo.
O WhatsApp, Instagram caiu. É os crentes dizendo aí: Jesus está voltando, te prepara para te encontrar com teu Deus. No Choricanta. Deus vai falar com 3 países. Aí a mulher diz que a Europa é país. Irmão, é testar o HD, o QI inteligencional, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra. O QI da inteligência, o tico e o teco das pessoas. Coronavírus, volta de Jesus. Aí Jesus não voltou porque não tinha máscara. Meu irmão, o tanto de máscara que a China fabricou, contaminado ou não, fabricou. E o povo fica: Jesus está voltando. Mas eles não param de construir. Você já prestou atenção? É um inferno que não existe. É um dízimo que não deveria ser aplicado nunca em nossas vidas do século 21. Templos suntuosos que não era para existir. Deus não é criador de religião. Hoje eu estava no embate com um irmão aí. O irmão disse que Deus criou o judaísmo e Jesus criou o cristianismo. Meu irmão, você está equivocado. Deus não criou o judaísmo. Ele disse que Deus, através de Moisés, criou o judaísmo. Olhando assim de longe, pode ser que sim. Mas Cristo não fundou nenhuma religião. Religião é religare. Nós já temos o lavar regenerador. Eu já vim aqui, irmão, com um plano de saúde tudo pago. Com a minha vida toda ela paga. Na cruz, Cristo resgatou aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Eu nunca estive debaixo de maldição de lei nenhuma. Eu nunca fui pecador, como foi a aula passada. Mas os crentes olham para mim aí e dizem: o irmão está vendendo pipa de bermuda, é um pecador. Aí canta: pecador, escuta a voz do Senhor. Aí fica: o irmão só vem, eu só vou para a igreja se eu ouvir Deus chamar meu nome. Aí a irmã estava cantando um hino. Isso aqui é um adágio que eles falam aí para convencer as pessoas a permanecer ou a ficar naquele... Eu não sei nem o que é aquilo. Manso e suave, Jesus está chamando. Aí o cara disse que estava na bebedeira e disse assim: Raimundo Soares, Jesus está chamando. Ele disse que só ia se Deus chamasse ele. A irmã estava cantando lá longe: o manso e suave, Jesus está chamando. E o cara foi. Não sei se permaneceu, porque isso aí é uma história de pescador. Igual como aquela que diz: o caixa 2. Você sabe qual foi o caixa que disseram? O caixa 2. Todas as compras foram pagas. Aí tem a história do João Crente. E que língua que eles falavam? Kanamaná, Shuide Cantaramanai, Emeijosomanai, sai de Comanai, Emeijosui, sai de Comanai, Naimasui, Kemamanou-manai. Eu criei agora um balabachura aqui. A sã doutrina vai desmascarar, como o irmão Lael está dizendo aqui, ó. Estão todos caindo por terra. Você chega na casa dele, que nem eu fui na casa de um varão. Ainda bem que eu estava de bermuda, senão ele ia dizer que eu era o arcanjo Miguel. A irmã pegou na minha mão assim: meu Deus, que unção é essa? E popopô. Eu digo: irmão, não sou crente não. Não, você é um profeta. Homem! Eu digo: valeu-me, meu padrinho padecido. Eu estava para dizer em nome do considerado. Irmão, e eles estão aí, enganando as pessoas com essa doutrina fraudada. Você ouviu hoje aqui que Deus nunca pensou em colocar ninguém, porque era nos altos de Tofete. Mas um rei, lá no livro de Crônicas, vai dizer, no livro de Reis, vai dizer que o rei destruiu, o rei Urias, se eu não me engano, veio Osias, uma coisa assim. Ele destruiu para que ninguém passasse pelo fogo. E esse processo do reteté aí é a mesma coisa do processo lá do fogo. Tem até o desenho do Aladim, que abre a boca assim e jogam as crianças dentro do fogo.
Deus nunca pensou nisso, abençoado. Olha a oração da rejeição. Meu pai, eu não quero que meu filho vá para o lago de fogo. Ô, irmão, olha direito, irmão. Não tem ninguém que vai escapar da sepultura. Essa aí ninguém escapa, meu querido. Porque ninguém está tomando aqui metafetamino, não. Para ficar que nem um cavaleiro de Libra. Do desenho. Eu não sei nem que TV era aquela que passava. Manchete. Do cavaleiro de Libra que tomou metafetamino. E ficou 232 anos com batimento cardíaco. Isso é um filme, é uma coisa hollywoodiana. Mas o povo acha que vai viver 100, 200, 300, vão ser os Metusalém de hoje. Querido, para a sepultura para onde nós iríamos, essa ninguém escapará, e não existe inferno, abençoado. E essa aqui vai chegar de novo para o cão guloso número 1 aqui. E ele vai dizer de novo que esse irmão tem que aceitar Jesus. Vá plantar batata na feira, seu cara pálida, seu cão guloso. Eu só não falo umas coisas aqui porque eu posso ser censurado. Posso até ter o vídeo cortado. Mas plantar batata na feira eu mando. Eu mando você plantar batata na feira, seu covarde. Fala a verdade para as pessoas. Abre aí a tua Bíblia aí. Manda abrir bem no meio da igreja assim um telão e diz assim: abre o Google aí e mostra para o povo que Jesus estava falando sobre o 4º livro de Macabeus, que vocês disseram que esse livro é um livro apócrifo. Mas a maioria de vocês estuda teologia. Quando chega no banco da teologia, vocês chegam lá e é confrontado por filósofo, por ateus, e escancara para vocês, na cara de vocês, as verdades históricas. Aí vocês ficam correndo da sala para a cozinha igual o goleiro Tafarel. Vai para onde? Vai para onde? Meu amigo, eu conheço meu amigo e minha amiga. Meu Deus e meu Pai. Oh glória. Está amarrado e não me considerado. Chega, eu perdi até a voz. Isso aqui, querido, é um engodo. Rico e o Lázaro era uma parábola, não era verdadeiro não, abençoado. Mas o povo aí da religião diz que eu vou morrer, eu vou para o inferno. E eu digo, never, nunca. Vou morrer sim, um dia eu vou. Vou viver todos os meus dias que Deus escolheu para mim. Dias bons e dias maus, dias alegres e dias tristes, mas viverei. E só voltarei para a eternidade, para perto do Criador, no dia que Ele quiser. No dia que Ele quiser. E eu estou tranquilo, irmão. Tranquilo, irmão. Eu me altero assim porque dá uma raiva desses caras. Mas ela passa. Chego em casa, eu como uma pizza, um peixe frito. E, irmão, esses dias eu comi feijão preto. Coisa top demais. Com quibaby, que a gente chama aqui quibaby. Verdurinha, picadinho, que nem os paraenses falam. Comi. Show, show. Com ovos fritos. Ovos com... Irmão, eu faço de um ovo, irmão, uma iguaria templária. A minha esposa, ela é uma cozinheira, irmão, das galáxias. Olha como é que eu tô, irmão. Aqui, ó. Show, gordinho, corado. Tranquilo, sossegado, sem temor do mal. Vou morrer, vou pro inferno. Para a sepultura, para onde tu vais, não há ciência, não há saber. Vamos encerrar.
Escute isso, irmão. Pesquise aí sobre o livro de Macabeus. Não é errado não, irmão. Nem é pecado. Porque o pecado ficou na cruz. Deixa eu ver onde é que tá. Esse pregador Eclesiastes é um figuraço. E tem gente que diz que quer conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Para com isso, irmão. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alva as tuas lãs, as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias fugaz. É outro assunto, não vou entrar nesse aqui não. Esse aqui é outro assunto. Os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo que vier a mão a fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E tem gente que diz que não vai, né? Para o além, ou porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. E tem gente que fica, ô irmão, não quero ir para o além não. Vai, meu irmão. Morreu, velou, desceu a cova, o pó volta a pó, e Deus fez tudo perfeito. Existe dentro de cada ser humano micro-organismos cadavéricos que enterra o Brad Pitt. Com 3 meses está o Brad Osso. Os pelos vão caindo, a pele vai empodrecendo, o sangue vai virando necrochurume, o líquido que há no corpo do homem vai virando necrochurume. E agora os cemitérios, as sepulturas, os infernos, na minha tradução, eles têm que enterrar numa cova de concreto para não contaminar o lençol ou o aquífero freático. E depois é sugado como uma fossa, aquele sugador, os limpa-fossa. Tirado os ossos e colocado num lugar. Se a família quiser queimar, queima, se não fica guardado lá num lugar, não sei para quê. Mas fica guardado os ossos dos entes queridos. E não são múmias não, que volta à vida não, tá, irmão? Como os egípcios. Os corpos dos egípcios ficavam anos nas pirâmides. Mas isso não ocorre não, irmão, de voltar à vida e tal. Isso não é filme da múmia. Isso não é filme do Indiana Jones. É a realidade. Para de dizer, irmão, você que é acostumado a pregar, dizer que as pessoas são pecadores. Pare de dizer que as pessoas são pecadoras, rapaz. Vai estudar. Se comporta como gente, pelo menos. Vocês se comportam como pessoas mal educadas, almáticas.
Se comporte pelo menos como um ser humano. Tenha compaixão do teu semelhante. Entenda pelo menos o que é um semelhante. Mas não. Você vai para o inferno. É, meu amigo. E fica, irmão, com o dedo na cara. E dão folheto. Nada contra, irmão. Você está ainda no atraso. O ide por todo mundo e pregar também é um acréscimo, tá, irmão? E o mundo que foi narrado, se é que ainda existe, era o mundo oikomen. Era o mundo aion. Era o mundo habitado da época. E já foi consumado. Tetelestai. Aprenda isso em nome de Cristo. Em nome do Eterno, do Exua, do Exuá, como você quiser. Eu me entristeço, irmão. Meu coração sente de tristeza. Porque muitas pessoas não gostam de mim, me odeiam. Não sei porquê. Mas elas simplesmente decidiram me odiar. E eu, irmão, o que eu faço? Em amor, eu retribuo pregando, ensinando a elas a amar, a entender o seu semelhante, a compreender. É isso que eu estou fazendo. Inferno é uma doutrina mentirosa e fraudada. E eu vou encerrar, porque as horas já se avançaram. Já está de noite, como diz um pregador por aí. E eu quero aqui agradecer ao meu amigo Francinato da Drogaria Macedo, meu amigo John da Recuperadora de Aros, ali na rua Abdallah Habib Frasch, no Jockey Club. Tá precisando recuperar teu aro? Vai lá com meu amigo John. Vai lá e ele vai fazer um preço bom para você. Tá precisando de medicamento, perfumaria? Vai lá com meu amigo Francinato da Drogaria Macedo 1607. E você que quer nos ajudar, nos procure. Próximo final de semana vamos ter um festival de pipa no Germano, na Praça do Germano, do Pintolândia, e também no Parque Nauá. Nos encontre lá, converse conosco, diga o que achou, mande um comentário aqui, já passamos de 200, mande um comentário aqui, e que a paz do Eterno esteja na tua vida. Até a próxima terça.